1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 21. Vamos lá? Mas não vamos ler ainda, tá bom, gente? Só quero dar um breve entendimento aqui antes da gente ler. Eu quero pedir para vocês, 2 jovens na Bíblia, que estão na Bíblia, que eram jovens que foram usados por Deus. Alguém pode me citar? 2 jovens. Como? Daniel? Não, não é esse não. Davi, tem mais um só. Esse é improvável. Mais um só. Samuel? Não. Outro. É lá no Novo Testamento. Davi já é um. Timóteo, acertou. O Fernando acertou 2 vezes já. Tá, ó. Davi e Timóteo. Que ambos tinham uma semelhança parecida? Nossa, mas Davi ele foi rei, Timóteo foi um jovem pregador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem sim um sentimento, não um sentimento, mas sim um dom de Deus que havia neles. Eu falei um dia para o Vinícius uma coisa, fazia um bom tempinho, já faz uns 2 anos, acho. O que eu falei para você, Vinícius, que Davi ele tinha além de fé? Você se lembra? Ele tinha coragem. Davi ele tinha coragem para estar perante os grandes. E Timóteo também. Paulo ele falou para Timóteo, você vai ser muitas vezes desprezado pelo fato de você ser jovem. Quem já foi desprezado aqui? Quando você vai falar alguma coisa, pessoa, fica quieto. No teu canto, você é jovem, eu tenho mais experiência, eu sou mais velho. Na empresa, você já é um novato, chegou, não fala mais nada. Eu já fui assim, eu sou novato na empresa onde eu trabalho, eu tenho que ficar quietinho, baixar a bola. Mas Timóteo, mesmo muitas pessoas ali querendo, lá jovem, né, querendo se bancar o pastorzinho, querendo pregar para a gente, Davi, tocador de harpa, e não sei o quê. Nossa, será que ele vai conseguir ajudar o rei Saul? Talvez você já foi desprezado na tua mocidade. Talvez hoje você foi desprezado. E é ruim se sentir desprezado. É ruim quando você quer fazer alguma coisa e você sabe que você tem potencial para fazer tal coisa, só que você não faz porque você tem aquele sentimento de desprezo. Ou uma vergonha, uma timidez. O jovem hoje em dia, eu falo que pregar para jovem é mais difícil. Você vai falar com o jovem fica te olhando assim, não sabe de nada, fica te jogando de baixo para cima. E é assim, o jovem tem essa emoção, esse sentimento. Nossa, esse daí quer se bancar o melhorzinho, melhor do que eu. Por isso que a gente tem que entender que ninguém é melhor que ninguém. Mas entenda, quando a pessoa é usada por Deus, ela se destaca. Tem diferente. Quando a pessoa é usada pelo mundo, quando a pessoa se destaca lá no mundo. Quando a pessoa é usada por Deus. Davi ele foi uma pessoa usada por Deus. Quem se lembra quando o rei Saul ele foi atormentado por espíritos malignos? Saul estava lá, se achando bambambam, caiu, vacilou, pecou. Aí o Espírito de Deus saiu da presença de Saul. Aí ele ficou sem Espírito de Deus. Aí os espíritos malignos se apossaram do rei Saul. E ele ficou, nossa, tinha sonho ruim, e não sei o que, era totalmente atormentado. Aí um dos seus servos falou assim, eu conheço um camarada, ele é jovem, o nome dele é Davi. Ele é o menor da casa de Jessé. Mas o rei Saul falou, chama, qualquer ajuda é bem-vinda. Olha só, versículo de número 21. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou a dizer a Jessé, que era pai de Davi, deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aí você se pergunta, como que um jovem ali, vamos supor, ali menos de 20 anos, ele tinha 17, 18 anos, perante um rei. Vamos supor que amanhã você tem que estar na frente do presidente dos Estados Unidos. Vamos supor, dos Estados Unidos, ou lá do rei da Inglaterra. Você teria coragem de estar lá, na frente? Você dá um discurso para um povo de mais de 100 pessoas. Quem teria coragem? Eu não teria coragem. Se fosse assim, Marcelo, amanhã você vai ter que estar em tal lugar, você vai ter que fazer isso, isso, assim, assado. Eu falo por mim mesmo. Se me avisasse assim do dia para a noite, eu não teria coragem. Davi foi avisado, tipo assim, Davi, você toca harpa? Vem. Davi ele só pegou a harpa dele e foi fazer o quê? Foi tocar para o rei. Aí você pensa, nossa, mas tocar para o rei era uma grande importância isso. Porque Davi depois ele se tornou rei. Mas primeiro, antes de ele ser rei, ele se tornou servo.
Então entenda, se você quer ser visto, se você quer ser lembrado, se você quer ser ouvido pelas pessoas, antes você precisa servir. Você precisa ter esse temor no seu coração. Opa, peraí, Marcelo está pregando. Opa, o pastor Édipo, o pastor Jefferson. Um jovem, talvez, as meninas aí que são bem amigas uma da outra, talvez se perguntem, nossa, mas a Bia está querendo falar uma coisa que eu já sei. Respeita. A Gabi está falando uma coisa que eu já sei faz, tem mais tempo de igreja que ela, eu já sou mais velho que ela. Respeita. Porque aqui ele é a lei da plantação e colheita. Se você respeita, você vai ser respeitado. Agora, se você é mal educado, vão faltar com educação com você também. Davi, ele entendeu. Se o rei chamou, eu vou para a presença do rei. Foi lá, tocou a harpa bonitinho, né? Ele tinha o dom de ser músico. Ali os espíritos ali mal se retiravam de Saul, ele sentia um grande alívio. Agora, o Timóteo, ele tinha um dom diferente. Ele tinha um dom de ser um jovem pregador. Paulo, ele sempre ensinava a Timóteo, você vai ter que fazer assim, assim, assado. No seu ministério, você vai ter que entender que muitas pessoas velhas que eu digo assim, não só de idade, mas pessoas que têm bastante tempo de igreja, vão se apostatar da fé, que vão abandonar a igreja, pessoas que não vão dar bola para você, seus familiares, seus amigos que não vão dar trela para o que você está falando. Mas persevera, Timóteo. Imagine só, naquela época, Timóteo era o jovem, e naquela época a gente entende que era uma época totalmente diferente com a nossa de hoje. Agora imagine só, você ser o Timóteo da geração de hoje. Você seria um bom Timóteo ou um mau Timóteo? Entenda, eu falo bom Timóteo em questão assim, não, deixa para mim que eu vou fazer. Não, eu acho que hoje não estou legal, hoje não estou nos meus dias, tenho vergonha, eu sou tímido. Uma coisa que o pastor Jefferson ele sempre me falou assim, Marcelo, quem não é visto não é lembrado. Não sei se ele já falou para algum de vocês também, mas ele sempre me falou assim, quando ficava tímido, ficava, pastor, eu não consigo, pastor, eu não quero. Eu falava, Marcelo, quem não é visto, não é lembrado. Se você não tem coragem, se você não tem um espírito de ousadia, você nunca vai ser ouvido, nunca vai ser lembrado. Você sempre vai ser o desprezado. Davi, com ousadia, ele foi presença do rei, estou aqui na tua presença. Vou tocar a harpa, tocou a harpa bonitinho, e ele depois se tornou rei. Mas ele tinha um espírito de ousadia. Agora, Timóteo, a mesma coisa. Timóteo, ele foi servo de Paulo. Servo de Deus e também de Paulo. Sempre estava pertinho, lado a lado de Paulo. Pregando o evangelho, sendo ensinado por Paulo. Agora, abram lá comigo, em 1 Timóteo, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo é o de número 12. 1 Timóteo 4, 12. Aqui nessa parte, Paulo estava falando sobre o ministério de Timóteo, o que ele iria passar, coisas que Paulo, pela sua experiência, passou, que estava passando entendimento, sabedoria, experiência para o Timóteo. Diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti. Você já desprezou uma coisa que te deram? Seja bem sincero, eu já desprezei. Poxa, quem já recebeu um presente da avó? Você já ficou, nossa, uma meia? Uma roupa? Quem quando era criança recebeu roupa ao invés de brinquedo ficou triste? É triste, né, gente? Você começa a ficar, passa dos 10, dos 12 anos, você, nossa, vou ganhar aquele presente, aquele brinquedo, uma bicicleta, sei lá, qualquer coisa, você vai lá e recebe uma meia da avó, fica, meu Deus, podia ser uma coisa melhor, né? Mas Paulo falou aqui, não desprezes o dom que é em ti. Ele falou isso para Timóteo porque ele era jovem, assim como hoje em dia nós também somos jovens e nós muitas vezes somos desprezados. Mas por que a gente é desprezado? Porque a gente não impõe a nossa voz, a nossa palavra. Ah, mas como você diz? Quer dizer que a gente tem que ser mais educado, que a gente tem que entrar na frente? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o dom que Deus deu para você, você não precisa ter vergonha nem timidez de você usar ele. Aí você se pergunta, para eu estar aqui, gente, eu estou nervoso pra caramba para estar aqui pregando para vocês, sabia? Rafa, para você cantar, você não ficou nervosa? Mas você desprezou o dom que Deus te deu? Não. Fernando, desprezou? Não. Vinícius? Gustavo? Ninguém despreza, gente. Por mais que muitas vezes a gente não quer fazer. Timóteo, talvez a Bíblia não chegue a dizer qual que era a emoção, o sentimento que Timóteo sentia ao ouvir as palavras de Paulo.
Mas eu imagino que como ele era jovem, assim como a gente, passa 1 milhão de coisas na cabeça do jovem. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vão me julgar? Será que vão falar bem? E agora, o que eu faço? Somente use o dom que Deus te deu. Aí você vai fazer um evangelismo somente para você fazer assim, ó, gente, ó, essa aqui é a Igreja Internacional da Graça de Deus, vai ter culto amanhã às 9 às 18 horas lá na nossa Rua Silveira Martins, número 44, na Igreja da Graça, eu quero que você vá lá. Aí vai ter o evangelismo da igreja, o jovem, e sai. Não despreze, não despreze. Aquele que não despreza, aquele que tem coragem ou ousadia, Deus vai usar cada vez mais. Não importa que seja, mas eu tenho um dom de ser tia de escolinha, eu tenho um dom de tocar, eu tenho um dom de fazer uma limpeza, eu tenho um dom de fazer, sei lá, qual o dom que Deus deu para você. Mas não despreze. Talvez há muito tempo Deus já está te chamando, você está pedindo uma palavra, eu quero ter essa palavra, assim Deus me ajuda, Deus me fortalece, isso, quero ter um chamado para a minha vida, quero ter uma direção, uma palavra, eu preciso dessa direção para eu não andar sem norte. Aí você pede tanto para Deus, Deus já te deu a direção, Deus já te deu a palavra, mas você ainda continua desprezando. Entenda bem, eu estou me colocando no lugar de você, porque eu já desprezei. Eu tenho um chamado para ser pastor, recebi esse chamado faz 5 anos atrás. Recebi esse chamado. E eu não queria, gente. Eu não queria. Eu ficava assim, meu Deus, nossa, ser pastor. Sou jovem, tinha 14 ou 15 anos, não estou lembrando. 14 anos, eu tinha 14 anos. Eu ficava, meu Deus, eu recebi um chamado para ser pastor com 14 anos de idade. Eu ficava, poxa, eu tenho muita vida ainda para viver. Muitas coisas que eu quero fazer. Só que eu tentei desprezar o chamado de Deus. Só que quando a gente despreza, a gente sofre. E sofre bastante. Porque Deus continua te chamando. Venha, faça isso, venha, faça aquilo. Mas nunca despreze o chamado de Deus. Quem já desprezou teu pai e a mãe? Eu já desprezei. Faça isso, faça aquilo. E não sei o que, não sei o que. Mãe, não quero fazer, porque isso, porque aquilo. Ai, nossa, a senhora já sabe. Por que gritar? Por que falar alto? Gente, eu vou contar uma coisa que eu já desprezei bastante minha mãe. Tinha vezes que eu limpava a casa inteira, de cima a baixo, os tetos, lavava o banheiro e tal, não sei o quê. A mãe chegava, falava, Marcelo, você fez tudo errado. Ficava, o quê? É ruim. Mas com Deus é diferente. O homem talvez não perceba o dom que você tem. Mas se Deus te deu este dom, se você saber usá-lo da melhor maneira possível, aí Deus vai continuar te usando, te fortalecendo, te ajudando. Quando você ficar com vergonha, quando você ficar tímido, quando você ficar ansioso, nervoso, Deus vai lá e vai te ajudar. Mas, claro, você não pode desprezar. Aí tem aquela pessoa, recebeu no de Deus, glória a Deus. Aí é colocado no fogo para ser provado. Não, glória a Deus não. Todo mundo aqui vai passar pelo fogo um dia. Não estou dizendo o fogo do inferno, tá? Glória a Deus que a gente vai para o céu, amém? Mas eu estou dizendo assim, o fogo é uma provação. Quando a gente vai fazer uma prova no colégio, graças a Deus eu já passei pelo colégio, né? E por quase reprovando ainda. Você vai fazer uma prova, Beatriz, fazer uma prova de matemática. É ruim? É ruim, eu também não gosto de matemática. Não gosto de nenhuma matéria, na verdade, só de educação física. Ainda a professora às vezes fazer prova, não sei o quê, né? Mas enfim, quando a gente é colocado no fogo, provado, eu preciso saber o conteúdo, eu preciso saber tipo, pergunta lá da tal prova, pergunta isso, eu preciso saber da resposta, preciso estudar para tal coisa. Agora você é colocado no fogo em questão na vida espiritual. Vamos supor que aqui não está o pastor Jefferson, aqui não está o pastor Etio, não está a irmã Dreis, não está eu, não está Fernando, não está o Vinícius. Está aqui, vamos supor, Gabi e Ana. A Ana desse lado aqui, tá? Vamos supor que está só vocês dois. Gente, eu preciso que vocês agora façam o culto de jovens. Aí você fala, nossa, mas se não está os outros jovens, vai vir um pouco menos de jovens. Mas mesmo assim, agora se eu fizesse isso para vocês vão fazer o próximo jovens, vocês iriam fazer? Iriam ficar tipo, poxa, porque é pouco tempo que eu estou avisando vocês. Mas quando a pessoa busca um dom, quando ela fala, você vai ter que fazer, você não pode desprezar. Fazer o quê? Não, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou orar a Deus, vou buscar ousadia, eu vou buscar a ajuda de Deus, palavra de Deus. Olha só, continuando aqui, a palavra diz assim, no versículo 14.
o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Então, quando você usa o dom que Deus te deu, não é somente você vai estar ali fazendo uma coisa para glorificar o nome de Deus. Não é somente a tua salvação que está ali. Mas se outras pessoas vão te ver, opa, essa pessoa serve a Deus, eu quero ser igual a ela. Eu quero servir o Deus que ela serve. Foi isso que Paulo quis dizer, ó. Te salvarás tanto a ti, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Quando Beatriz, Fernanda, Vinícius estão tocando, as pessoas que estão te ouvindo, nossa, que legal, eles estão tocando, quero fazer igual. Eu comecei assim, eu sou baterista porque eu olhava para a bateria, meu Deus, quando eu estava tocando louvor, eu quase nem cantava, ficava só assim, olhando para o baterista, mexendo com as mãos, feito um palhaço lá. Mas eu falei, não, gente, quero ser baterista, eu quero fazer isso, isso e pronto. É assim que vai instigando a pessoa. A Rafa estava cantando aqui. Aí você pergunta, nossa, a Rafa parece que ela está nervosa, parece até tímida, mas ela não está desprezando o dom dela, não. Ela está sendo usada por Deus. Porque quando a pessoa não despreza, quando a pessoa sabe, não, eu vou fazer, mesmo que eu estou aqui começando, mas eu vou fazer com ousadia, vou fazer com vontade, aí Deus te usa. E outras pessoas vão querer ser usadas da mesma maneira. Talvez em outro ministério, mas elas querem ser usadas também. Quem já viu uma pessoa sendo usada por Deus e você ficou, nossa, por que eu não sou usada também? Quem já passou por isso? Porque, nossa, eu queria ser usada também daquela maneira. Ou eu queria um ministério para mim também. Eu quero me firmar mais na igreja, eu quero fazer isso e tal, aquilo, tal, aquilo. Gente, não despreze. Várias vezes eu estava aqui tocando bateria e o Gustavo estava aqui tocando baixo. E o Gustavo às vezes falava assim, nossa, cara, eu não consegui tocar e tal, sei lá, vou ter que ensaiar em casa, eu toquei errado, vão brigar comigo. Às vezes até para fazer outra coisa, né? Eu vi uma repreensão, ele ficava triste, eu percebia isso nele. Às vezes quando a gente jogava bola, ele ficava, cara, eu joguei errado, eu joguei ruim, eu sou muito ruim, não sei o quê. Aí eu falava assim para o Gustavo, é uma frase, até mesmo assim, poxa, nossa, nada a ver essa frase. Mas uma frase que eu sempre falo para ele, Gustavo, vem aqui. Por favor, rapidão, rapidão, rapidão. O que eu sempre falo para você? Isso só acontece com os melhores. Por que isso só acontece com os melhores? Porque os melhores, eles se esforçam. Eles se dedicam. Eles vão atrás. Só é lembrado quem é visto. Para você estar aqui, ó, tocando tecladinho e tal, é você se esforçar. Para você estar tocando bateria, para você pregar, é você se esforçar. Ah, mas eu errei numa palavra. Ah, mas eu errei nisso, vão ficar bravos comigo. Mas você está se esforçando. Tem gente que te julga porque ela não tem ela tem ali, como é que eu posso dizer? O dom até mesmo de julgar. O dom de julgar, mas ela não tem a capacidade de vir, não, vou fazer isso. Então não despreze. Isso, quando você erra, quando você vai fazer uma coisa que Deus te deu o dom, mas você ficou nervosa no momento, você ficou ali, meu Deus, será que eu falei certo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu abri o culto certo? Será que eu cantei? Será que eu toquei certo? Será que eu fiz a limpeza certo? O pastor vai brigar, os irmãos vão me julgar, os jovens vão tudo tirar chacota de mim, vão dar risada de mim. Entenda, isso só acontece com os melhores, porque os melhores eles vão atrás, eles fazem. Eles se esforçam, eles se dedicam até o final. Por isso que eles são lembrados. Por isso que eles são vistos, esses aí melhores. Eu não falo isso, gente, por orgulho. Claro que tem muita gente que cresce, que entende, que ali partiu de um cargo para o outro, a pessoa já fica soberba. Mas se você quer ser usado por Deus, lembre-se. Não seja uma pessoa soberba. Não seja uma pessoa orgulhosa, que é a mesma coisa que soberba. Seja uma pessoa humilde. Não despreze o dom que Deus te deu. Mas eu não vou conseguir. Não despreze. Porque aí você não vai estar somente usando, desfrutando do dom que Deus te deu. Você vai estar trazendo outras pessoas para perto de você. Outros jovens, lá na escola, lá no colégio. Eu já fiquei com vergonha de ser um cristão no colégio. Eu vou confessar para vocês. Às vezes ficavam tirando chacota de mim. Eu me lembro que, quando eu estava no 8º ano, eu sempre fui de falar pouco palavrão. Mas quando eu estava no 8º ano, eu decidi assim, falei para todos meus amigos, gente, eu não quero mais falar palavrão. Não, é impossível, Marcelo, você parar de falar palavrão. E quando eu ficava brabo, quando eu ficava irritado com alguma coisa, eu usava uma palavra qualquer. Eu sempre usava goiabado. Aí eles ficam, nossa, goiabado. Aí eles perguntam, nossa, Marcelo, mas você vai ser o diferentão, vão tirar a chacota, vão dar risada de você? Fizeram isso comigo mesmo. Mas eu entendi, eu tenho que ser diferente.
Não é você ser diferente para você, nossa, agora eu sou bonzão aqui, nossa, eu sou de Deus, sou salvo e tal. Glória a Deus, você é assim uma pessoa salva. Se você tem essa fé no seu coração. Mas você precisa entender, você precisa ser diferente do mundo. Davi e Timóteo precisavam ser diferentes. Na época ali, ó, foram eles escolhidos. Então eles deviam ser diferentes. Ah, não, mas Davi, Jessé, o senhor é meu pai, vai lá você. Da onde que Davi aprendeu a tocar harpa? Tinha YouTube? Tinha ali outras pessoas? Não, a Bíblia não chega a dizer isso. Só fala que ele tinha o dom que Deus deu para ele, de tocar harpa. Timóteo tinha o dom de pregar para um país, uma região inteira. Mas eles não desprezaram. Eles foram diferentes. Então, mesmo que você esteja num ambiente que outros jovens estão, você fica, nossa, se eu falar que eu sou crente vai ser difícil. Vamos fazer tal coisa aqui e tal, vai ser meio, sabe, tal. Claro, que o jovem é de zoeira. Eu também gosto de zoar. Agora também, vocês veem, na igreja eu sou, acho que um dos mais abobados daqui. Mas tem que ser diferente. Diferente como? Eu digo assim, diferente, pô, a pessoa vai fazer uma coisa errada? Não, eu não vou fazer isso. Conselho a pessoa não fazer, se ela escolher fazer, é o caminho que ela escolheu. Ela escolheu, Deus deu o livre-arbítrio. Mas seja diferente. Ah, não, eu vou junto porque, né, vai que as pessoas vão tirar chacota de mim. Vai que elas não vão me aceitar no clubinho de amigos. Seja diferente. Busque o dom de Deus em você. Ah, mas Marcelo, eu tenho medo de errar. Mesmo que você está errando, mas você está tentando, você está se esforçando. E um dia você, naquele erro que podia ser um erro mais simples, um erro mais bobo que você errava alguma coisa para fazer. Mas Deus vai te capacitar. Vai te dar capacidade até você se tornar um dos melhores. Não com soberba e não por orgulho, mas porque Deus está te capacitando. Então entenda, isso só acontece com os melhores. Coloque isso no seu coração. Isabela ou Isabelle? Isabelle? Isso vai acontecer com você quando você colocar no seu coração. Eu não vou desprezar o nome de Deus. Gabi, Bia, Ana, Rafa, Sofia, Mariana, Fernanda, Vinícius. Estou quase me esquecendo o nome de você hoje, cara. Misericórdia. Irmã Andrés, perdão, irmã Andrés. A senhora não, estou brincando. A senhora sim. Gustavo, não despreze. Não despreze. Mesmo que seja difícil. Mas não despreze. Porque o dom de Deus é diferente. Uma pessoa, o patrão teu, ou o teu pai, tua mãe vem falar, te dar uma ordem, você vai e faz. Porque é humano. Mas aí quando Deus te coloca no fogo, aí você fica, meu Deus. É mais difícil. Eu falo por experiência. Nossa experiência, mas tem 21 anos. Eu falo por experiência, porque eu já passei pela prova várias vezes. Já fiquei com medo várias vezes. Mas eu não desprezei. Já desprezei no começo, mas agora eu entendo. Que se eu desprezar vai ser pior para mim. Não adianta você fugir. Timóteo, ele não fugiu. Em nenhum momento da Bíblia, se você ler a Bíblia de 1 Timóteo, desde Atos até Apocalipse, você não vai ler nenhum momento que Timóteo ele se desviou. Ele perseverou até o fim, porque ele não desprezou. Sendo o diferente, o chato, mas porque ele quis, eu vou ser usado por Deus, eu não vou desprezar. Então não me despreze. Beleza, gente? Feito? Vamos orar então? Vamos orar? Fique de pé.